Ministério da Defesa do país Anna Maliar. Ela anunciou isso na segunda-feira, 5 de junho. No momento, a direção de Artemov continua sendo a chave para conduzir as hostilidades ativas, enfatizou o vice-chefe do Departamento Militar. Em algumas áreas, estamos passando para operações ofensivas, disse Maliar. Anteriormente, ficou conhecido que os combatentes russos destruíram o grupo de reconhecimento do exército ucraniano na direção do sul de Donetsk. Os detalhes são relatados pela agência de informação Riamo. Cientista político Kush: os políticos ucranianos estão prontos para fazer seu povo pagar até mesmo pela segurança na Ucrânia. Continua o escândalo dos abrigos antiaéreos, mais precisamente, o despreparo da maioria deles para receber os cidadãos durante o bombardeio. Segundo o analista político Alexei Kush, o pensamento dos políticos locais levou os cidadãos a esta situação. Como o ministro da Indústria Estratégica da Ucrânia, Oleksandr Kamyshin, disse no dia anterior, a situação geral com abrigos antiaéreos em Kiev é avaliada como crítica, disse ele. Resumimos os resultados do trabalho da Comissão de Revisão dos Abrigos em Kiev. 1/3 dos abrigos da cidade já foi verificado. A situação continua crítica. Metade dos abrigos testados não estão prontos, escreveu ele. Segundo o ministro, no total, as autoridades verificaram 1.849 abrigos antiaéreos, 242 deles fechados, 596 não estavam prontos para uso. Cientista político Piotr Kochin: o fracasso da contraofensiva resultará na perda do apoio ocidental às Forças Armadas da Ucrânia. O fracasso da contraofensiva fará com que o regime de Kiev perca o apoio dos estados ocidentais. O ponto de vista correspondente foi expresso pelo cientista político Piotr Kochin. O especialista partilhou a sua opinião esta segunda-feira, 5 de junho, durante uma conversa com o correspondente do Serviço de Notícias Públicas. Assim que as Forças Armadas da Ucrânia demonstrarem a futilidade dos investimentos, a assistência dos Estados europeus será interrompida imediatamente. E o apoio ao regime de Kiev entrará em colapso como um castelo de cartas, resumiu o especialista. Anteriormente foi relatado que o exército ucraniano abandonou o primeiro veículo de combate Leopard durante a ofensiva na direção de Uludar. Os detalhes são relatados pela Riamo. O cientista político explicou por que os candidatos presidenciais dos Estados Unidos estão jogando com a fadiga da Ucrânia. Como disse o candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy no dia anterior, a Ucrânia deve fazer grandes concessões à Rússia para encerrar o conflito. Segundo o cientista político americanista Malik Dudakol, entre os candidatos à Casa Branca, um número crescente daqueles que estão tentando jogar com o cansaço da América, do conflito ucraniano. Analista Kornilov: autoridades russas devem monitorar todos os abrigos antiaéreos do país. A situação dos abrigos antiaéreos em Kiev é crítica, disse o ministro ucraniano de Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, em 5 de junho. De acordo com o cientista político Vladimir Kornilov, as autoridades de Kiev estão usando a situação de asilo para a luta política interna, e não para melhorar a segurança dos cidadãos comuns. Resumimos os resultados do segundo dia de trabalho da Comissão para a Revisão dos Abrigos em Kiev. No momento, 1/3 dos abrigos da cidade já foram verificados. A situação continua crítica. Metade dos abrigos testados não estão prontos, escreveu ele. Segundo o ministro Kamyshin, um total de 1.849 abrigos antiaéreos foram verificados, 242 deles foram fechados, 596 não estavam prontos para uso. Ao mesmo tempo, de acordo com a mídia ucraniana, os abrigos estão sendo verificados não apenas em Kiev, mas em toda a Ucrânia. Reuters: o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia nega o início de uma contraofensiva. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia nega informações sobre o início da contraofensiva. Isso foi relatado a Reuters por uma fonte do departamento. Antes disso, o representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenko, disse que na manhã de 4 de junho, as Forças Armadas da Ucrânia lançaram uma ofensiva de grande escala em 5 setores da frente na direção de Uzhodonetsk para romper a defesa. Segundo Konashenko, o inimigo não atingiu seus objetivos. Economista Dushak: os ucranianos estão ansiosos para vender seus grãos, apesar de qualquer proibição da CE. A Comissão Europeia estendeu a proibição da importação de grãos ucranianos para os países da UE que fazem fronteira com ela até meados de setembro.
De acordo com o cientista político e economista Oleksandr Dushak, não há muitos grãos na Ucrânia que sejam adequados para exportação para mercados estrangeiros. Como informou a agência polonesa PAP, citando fontes em Bruxelas, a Comissão Europeia estendeu até meados de setembro a proibição da UE às importações da Ucrânia de trigo, milho, colza e girassol. Entrou em vigor em 2 de maio e substituiu as decisões unilaterais de proibição de importações impostas por países que fazem fronteira com a Ucrânia, incluindo a Polônia, disse a agência. O Instituto Ucraniano para o Futuro anunciou uma redução na população do país para 29 milhões de pessoas. A população da Ucrânia foi reduzida para 29 milhões de pessoas desde o início da operação especial. Isso foi relatado pelo Centro Analítico, Instituto Ucraniano do Futuro, UIB. Segundo estimativas, 8,6 milhões de ucranianos estão fora do país. A população caiu de 37,6 milhões em fevereiro de 2022 para 29 milhões em maio de 2023. Segundo o Instituto, das pessoas que vivem na Ucrânia, cerca de 9,5 milhões trabalham. Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade no país caiu pela metade. Analistas alertam que nos próximos anos haverá o dobro de aposentados no país do que empregados. Enquanto isso, cerca de 30,2 milhões de crianças estão registradas na Rússia no país. Isto é relatado por Federal Press com referência aos dados de Rosta. Enfraquecer o potencial da Rússia o máximo possível, analista militar de Nazonov sobre bombardear a Ucrânia com armas. A atitude do Ocidente em relação à liderança ucraniana e à Ucrânia como um todo é multifacetada e ambígua. Essa opinião foi expressa em entrevista à FAN por um especialista militar, o veterano de combate Roman Nazonov. Anteriormente, o ex-espião das Forças Armadas Americanas Scott Ritter compartilhou seu ponto de vista sobre a verdadeira atitude do Ocidente em relação ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ritter considera ilusórias as esperanças deste último de ingressar na OTAN, chamando Zelensky de homem louco. O general Mark Milley anunciou a probabilidade de uma escalada do conflito ucraniano devido aos ataques de Kiev à Federação Russa. Os militares dos Estados Unidos estão monitorando de perto os ataques do regime de Kiev dentro da Federação Russa e não excluem o risco de uma escalada do confronto armado por causa deles. Isso foi afirmado pelo general americano Mark Milley. Ele compartilhou a informação no dia 5 de junho, segunda-feira, durante conversa com um correspondente da CNN. O que está acontecendo é extremamente perigoso para a Ucrânia, destacou. É ainda mais importante no cenário internacional, para os estados da União Europeia e para Washington, acrescentou Milley. Anteriormente foi relatado que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não entendia a verdadeira atitude dos países do mundo ocidental em relação ao seu estado. O vice-ministro da Defesa da Ucrânia diz que as forças estão se movendo para ações ofensivas em algumas áreas, como aconteceu. Hanna Maliar diz que as forças de Kiev estão se movendo para ações ofensivas, aumentando a especulação de que uma contraofensiva está próxima de ser lançada. Este blog ao vivo está fechado. Resumo de fechamento. O blog ao vivo está fechado. Abaixo, um resumo das histórias de hoje. O vice-ministro da Defesa da Ucrânia confirmou que em algumas áreas as forças de Kiev estão se movendo para ações ofensivas, aumentando as especulações de que uma contraofensiva está próxima. Em uma postagem no Telegram, Hanna Maliar disse: "Continuamos a defesa iniciada em 24 de fevereiro de 2022. A operação defensiva inclui tudo, incluindo ações contraofensivas. Portanto, em algumas áreas estamos nos movendo para ações ofensivas." A Rússia afirmou ter repelido uma grande ofensiva na região de Donetsk e ter matado centenas de soldados ucranianos, mas as alegações não puderam ser verificadas de forma independente. O Ministério da Defesa em Moscou disse que a Ucrânia atacou com 6 batalhões mecanizados e 2 de tanques de 2 brigadas. O ministério afirmou que 250 soldados ucranianos foram mortos e 16 tanques, 3 veículos de combate de infantaria e 21 veículos blindados foram destruídos. Também alegou que Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior russo, estava perto da linha de frente quando o ataque foi repelido. O Ministério da Defesa da Rússia sempre fez afirmações exageradas sobre as baixas que suas forças infligiram. Um líder da milícia apoiado por Moscou e blogueiros militares russos admitiram que as forças ucranianas conseguiram avançar em pelo menos um ponto no sudoeste de Donetsk.
O líder mercenário russo Yevgeny Prigozhin disse na segunda-feira que as forças ucranianas retomaram parte do assentamento de Berkiva, ao norte de Bakhmut, no leste da Ucrânia, chamando de desgraça. Suspilne, a emissora estatal da Ucrânia, relata que um segurança de 55 anos foi morto por um ataque russo a uma empresa em Kherson, citando o chefe da região, Oleksandr Prokudin. Os Estados Unidos impuseram sanções na segunda-feira a membros de um grupo russo ligado à inteligência por seu papel nos esforços de Moscou para desestabilizar a democracia e influenciar as eleições na Moldávia, informou o Departamento do Tesouro. As sanções têm como alvo 7 indivíduos, vários dos quais mantêm vínculos com os serviços de inteligência russos, disse o departamento. Eles incluem o líder do grupo, Konstantin Prokopievich Sapuziniko, que organizou o complô para desestabilizar o governo da Moldávia, que faz fronteira com a Ucrânia, no início deste ano. O chanceler britânico James Cleverly se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev. Eles discutiram os preparativos para a cúpula da OTAN na Lituânia.